Olá, olá! Mais um episódio de podcast Fonte de Saúde. Vocês já sabem, eu sou Vanderlei Marchiori, nutricionista há 37 anos, trabalho com suplementação e fitoterapia há 27. E eu tô muito empolgada com todos os podcasts que a gente está gravando. Sabe por quê? Porque é maravilhoso eu poder trazer ciência, poder trazer conhecimento, compartilhar saúde, compartilhar saberes e poder ajudar cada um de vocês que estão aí do outro lado com informações corretas. E já que eu quero provar para vocês que a alimentação tem toda a conexão com o humor, nada melhor do que trazer quem estudou, publicou e continua estudando nutrição e humor. Então, muito obrigada, Leonardo. Leonardo Negrão é da Universidade de São Paulo, doutor em nutrição. Como é que é essa história aí da nutrição e humor, Léo? Então, primeiro, obrigado pelo convite. Já começa que todo mundo acha que vai ter um alimento milagroso. E não na tem? Nutrição, a gente sabe que não tem alimento que vai salvar. Alimento não é medicamento. Mas no humor, a primeira pergunta que vem, o que é que me faz feliz? Eu acho que a gente tem que ir atrás, o que é que me deixa ruim? Então a gente sabe que a nutrição começa lá no nosso intestino, o intestino ruim. Alguém já viu uma pessoa com intestino ruim feliz? Não. Então fibra, por sem isso que a alimentos pessoa é são enfesada, bons. né? E aí veio o termo enfesada. Mas uma simples alimentação rica em fibra já é um bom início para a gente começar a partir de ajudar o nosso corpo. Porque lá no nosso intestino tem 90% da produção de serotonina, o hormônio do bem-estar. 90%. Então, fibras é um bom início. Tem outros alimentos também, como banana, que tem triptofano, leite também, que o leite todo mundo fala que é outro problema. Você sabe que a farinha de trigo é riquíssima em triptofano também? A própria farinha As pessoas de trigo. tiram o glúten, tiram a farinha de trigo, ela é uma das grandes fontes de triptofano. Mas para você que não sabe aí o que é o triptofano, explica. Triptofano, ele é um aminoácido, né? A gente conhece até as proteínas. Lá, se a gente pegar, vai ter o aminoácido. Então, é um dos aminoácidos precursores. A gente precisa dele para a produção de serotonina. Só que o interessante quando a gente fala de alimentação e humor é entender o que acontece. Existe um processo inflamatório. Então, não adianta eu dar a serotonina quando o triptofano. O triptofano, se eu tenho um corpo inflamado, ele começa a ir por outro caminho, que a gente fala via do ácido quinolínico. É um produto que é produzido pela quebra dele durante um estado de um corpo inflamado. Então, primeiro é tratar a inflamação. Uma alimentação anti-inflamatória, rica em frutas, vegetais, compostos bioativos, fenólicos, desde frutas, vegetais ou então até chás. Aí, dá para você fazer em casa com muita tranquilidade. E aí dá para você acrescentar o triptofano depois que você já começou a olhar para a sua alimentação de uma maneira mais amorosa. Eu gosto muito, a Márcia Dascal fala sobre isso, ela usa o termo de nutrição amorosa. Eu acho que é isso, a gente tem que olhar para os alimentos primeiro com muito respeito e também com amorosidade, porque eles merecem muito reconhecimento. Quando a gente fala de reconhecimento alimentar, nós temos que lembrar, nós temos muitos Brasis dentro do nosso Brasil e muitas nuances alimentares. A primeira vez que eu fui para Santa Catarina e fiquei mais dias lá, eu demorei a entender o que era chimia, né? Então as pessoas falavam assim, olha, experimenta a chimia, e ninguém nunca falava do que, então eu não tinha nem com o que associar. Chimia, na realidade, aqui pra gente de São Paulo é geleia, né? Então é como se fosse uma geleia ali. Sou de Belém, Belém do Pará. O açaí é uma das coisas que mais ficou conhecida já hoje, só que eu vou contar um detalhe, tá? O açaí, primeiro, não é nem sobre caloria, os dois vão ser calóricos, tanto de lá de onde eu sou, de Belém mesmo, como que vende por aí. Só que o nosso ele é rico em gordura, uma gordura boa, poliinsaturada, que tem muito benefício para o nosso corpo, até para a saúde mental. E o açaí também ele é rico em polifenóis, as antocianinas, por exemplo. Maravilhoso. Tá? Só que eu vou falar uma coisa, que lá é muito estudado e quase ninguém conhece. Você já ouviu falar da pupunha? Não é palmito, é a fruta. É uma fruta onde a gente cozinha ela tem uma sementezinha e ela é toda fibrosa. Só que ela é bem laranjinha, rica também em polifenóis, como tocoferol. E tem outros benefícios. Lá na própria Universidade do Pará é muito estudada.
ainda não foi expandido para o resto do Brasil. Só que ela também tem muito benefício quando a gente fala de compostos bioativos, atividade antioxidante, anti-inflamatória, e pouca gente conhece. Então nós temos dentro do nosso Brasil vários Brasis com vários alimentos regionais. Óbvio, né? Porque os biomas são diferentes. E eu sou daquela que eu adoro o açaí, mas não o açaí que a gente tem aqui. Porque eu aprendi a comer açaí em Belém. E eu comi com açaí de verdade com peixe frito. Eu gosto de comer açaí sem açúcar com peixe frito. Julgue. Você que é do sul, me julgue. Porque do sudeste, né? Aliás, do meio do Brasil para baixo, você não vê as pessoas comendo açaí que não tem açúcar. É com doce de leite, com banana, com farinha com leite em pó. Esse papo tá me dando fome já. Mas, tem uma coisa que é legal também do norte, no nosso Brasil, a Amazônia. Nossa fruta, guaraná, rica também em flavonoides. Sim. Que foi um dos benefícios que, para a saúde mental, esse alimento tão simples que a gente consegue encontrar em forma de cápsula, pó. A gente tem também barra que dá para ralar e produzir, até xaropes. Ela pode ajudar nessa saúde mental. Os flavonoides eles podem ajudar a melhorar fatores de crescimento também que protegem o nosso corpo, nossos neurônios. É verdade. E a meia-vida dela no seu sangue é muito maior do que a do café. Então, se a cafeína do café ela dura ali em torno de 1h30, né, até 2 horas, as metilxantinas, que é o grupo, né, que dá essa energia, que dá esse pique, para a gente, ela dura pelo menos 6 horas. Né? Eu acho que entre 6 e 8 horas, não é? A meia-vida sérica. Passa do dobro do café. Passa do dobro do café. Então, acaba sendo muito mais útil, dependendo da atividade que você tem como objetivo para ela. Agora, se a gente pensar na suplementação para a pessoa que quer manter um bom humor, então, me dá os teus top 3. Vamos lá. O mais estudado, mais já que não tem discussão, ômega 3, ele é um bom anti-inflamatório, vai ajudar na transmissão dos sinais ali entre os neurônios, então ômega 3 é excelente. Tem também o que muita gente deixa passar despercebido, magnésio. A gente precisa de magnésio para diversas reações do nosso corpo, inclusive para a produção de neurotransmissores. Então é bom ter uma boa suplementação de magnésio. Tá? E o outro também que eu gosto, que muita gente também deixa para o lado, complexo B. Eu preciso de vitaminas do complexo B para o nosso metabolismo funcionar. Então não adianta eu dar triptofano, reduzir uma inflamação, se eu tenho um corpo com uma engrenagem ruim. A vitamina do complexo B eu digo que costuma ser como se fosse aquele óleozinho na engrenagem. O corpo começa a rodar. Uma dica de suplemento que está todo mundo falando, que não é novidade, que a gente estava até batendo um papo. A creatina. A creatina é o mais do que utilizado para metabolismo energético. A própria bioquímica já entrega tudo. Então, assim, ela ajuda no nosso humor, na nossa saúde mental. E o que tem de trabalho são 2 resultados que não tem discussão. Ela ajuda a melhorar a nossa memória e ajuda a melhorar nosso tempo de foco. Não é que você fica mais focado, mas você consegue permanecer com foco mais tempo. Creatina. Suplemento tão simples. Então acho que eu já vou pegar uma lata ali atrás e já vou comer de pozinho, porque eu ando nesses dias, eu ando com foco, mas ele não anda permanecendo em mim, sabe? Mantém com mais foco com ela. Eu usei inclusive durante o doutorado, me ajudou bastante. E Léo, caminhando já para o fim, me diz uma coisa. Se você tiver que orientar as pessoas que estão nos vendo para não terem alguns comportamentos, o que elas devem evitar se elas quiserem manter o sistema nervoso central produzindo e liberando, né, adequadamente serotonina, dopamina e mantendo bom humor? Primeiro, assim, pela própria alimentação, evitar alimentos ricos em açúcares e em gorduras, as saturadas. A gente fala de fritura, processos que, tanto de procedimento de comidas, como tem bem alimentos que são ricos em gorduras. Não é sobre industrializado, milanesa. Deixando bem claro. É uma delícia, mas todo dia não dá, o né? impacto tem. Por que eles são ruins? Altera a nossa parte intestinal, aumenta a inflamação de lá e aí vem toda aquela cascata, aquela sequência do que a gente conversou. Outro ponto é água. O nosso corpo precisa de água. Sem água o corpo não funciona, o nosso cérebro usa muita água também. Tá? E o terceiro que eu falo é evitar exageros. O álcool, como você disse,
e não parar e descansar. Nosso corpo precisa descansar para funcionar. São coisas simples, mas que é o exagero. No geral, evitar o exagero. Falo, nossa alimentação ela é proporcional. O que a gente mais faz é o que vai ter mais efeito. É, a frequência, né? Eu acho que as pessoas precisam entender que a frequência é determinante para um desfecho positivo ou negativo, né? Ou negativo, que é isso que você está dizendo. E qual é a tua mensagem final para todo mundo que está aqui com a gente? Olha, eu costumo falar sempre em aula, tá? O importante é você começar com algum passo. Eu dei algumas dicas, seja reduzindo exageros de comidas ricas em açúcares e gorduras, seja comendo talvez aveia, colocando um pouquinho mais de fibra, salada. Comece com uma coisa. Começar com um passo é melhor do que esperar o plano perfeito ser executado. É uma mensagem, uma frase adaptada de um general da Segunda Guerra Mundial. Olha que bárbaro! Tá? Além de você se alimentar direito, fazer a suplementação adequada e orientada por profissional que conheça os nutrientes para fazer a suplementação correta, faça terapia e atividade física, porque é sempre o conjunto da obra que te traz a melhor pintura e o masterpiece, né? O que traz o sucesso do quadro inteiro. Eu adorei conversar com você. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por ter topado essa experiência com a gente. Imagina, sempre que precisar pode me chamar. Eu amo conversar com você. Nossa conversa sempre flui muito bem. Sempre tem sintonia e é sempre muito tranquilo. Muito obrigada. E aqui deixamos mais um episódio do Fonte de Saúde para você se deliciar, aprender e aplicar.